Sem mais delongas, pessoal, boa tarde para todos, sejam bem-vindos à disciplina de desenvolvimento de sistemas corporativos. Nós entramos na fase crítica da disciplina, que é a fase de implementação, né? A fase do desenvolvimento do código mesmo. E ontem nós já tivemos um vislumbre básico de como configura o Visual Studio Code para trabalhar com o Java. Fizemos uma visão geral de criação de classes, etc. e tal. Eu vou até dizer para vocês que algumas coisas que eu mostrei para vocês ontem vão mudar hoje, ok? Mas nada assim de muito radical. Então, senhores, para começar, a gente vai entender o que aquele Maven que a gente estava utilizando ontem, que a gente criou o projeto com ele ontem. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai entender é por que a gente está usando esse tal desse Maven, o que ele representa para a gente, o que tinha, o que era utilizado antes. Então, o Maven é uma ferramenta de build, ou seja, então, toda vez, hoje em dia, o software não é só você pegar o código-fonte lá e compilar. Hoje em dia, além de ter o código-fonte, você tem uma série de outras bibliotecas externas que compõem o software. Você tem um monte de arquivos de configuração, de arquivos de recurso, né, que fica lá na pasta Resources. Então, é uma miríade de objetos que você precisa gerenciar para poder construir o software. Então, para que o desenvolvedor ele não fique fazendo isso manualmente, foi criada essa categoria de ferramentas que são os builders, né? Então, os builders eles gerenciam as dependências da construção do software. Cada biblioteca externa, mas não só a biblioteca, arquivos de configuração, arquivos de recursos, etc. e tal, conexões com banco de dados, essas coisas, tudo isso são dependências do software. Então, o processo de construção do código-objeto, né, que é aquele pacote, que é o arquivo, que é o Java Archive, o .jar, ele passa por uma série de etapas. Então, primeiro, ele vai verificar todas as dependências do software. Depois, ele vai fazer a compilação do software propriamente dito. Depois que ele compilar, ele vai fazer a link edição, que é juntar tudo isso, que a gente chama essa parte aqui de empacotamento, né? A link edição é juntar os vários arquivos para formar os arquivos .jar, empacota tudo em um só, e por último tem dependendo do software, vai ter o deploy, né? Que é a implantação disso no ambiente de execução, certo? Então, os builders, eles são responsáveis por fazer isso, por fazer toda essa cadeia de atividades aqui. Então, para quem é velho de guerra da programação como eu, por exemplo, o pessoal conhece lá do Linux o velho e bom Make, né? Que ele é utilizado para construir softwares lá com GNU-C, né? O GCC, do C++, e por aí vai. Para o Java, os mais famosos são o Ant, que é a formiguinha, né? O Ant, ele era a ferramenta de build padrão lá do NetBeans. Até que, recentemente, o NetBeans também vai substituir ele ou pelo Gradle, que eu acho que é a opção padrão lá, ou pelo Maven, que costuma ser o padrão de vários frameworks, como, por exemplo, o Spring. Né? Então, o Maven, propriamente dito, né, ele é responsável por gerenciar dependências, ele é responsável por... Que dependências são essas, na verdade? Frameworks, outros projetos locais, outras bibliotecas, por aí vai, por gerenciar todo o processo de construção de software, fazer a limpeza de arquivos compilados antigos, fazer a compilação, depois de compilar os arquivos, fazer o empacotamento, se for o caso, executar os testes unitários de integração, por aí vai,
fazer o deploy, se for, por exemplo, projeto web, que você manda para o servidor de aplicação, né? Ou então você faz o deploy, publica, se for uma biblioteca lá no repositório compartilhado, por aí vai. Né? E todas as configurações do Maven estão localizadas no arquivo pom.xml. Lembrando aqui que eu já tinha mostrado para vocês aqui o projeto do Visual Studio Code. A gente tem aqui o pom.xml, que é o arquivo que gerencia, que contém todas as dependências que nós vamos utilizar. Por exemplo, aqui eu sei que minha versão do Java é a versão Java 11, ó, eu falei para vocês, vamos usar a Java 17, né? Aqui eu tenho o nome do meu artefato, o Group ID, eu vou falar tudo o que cada uma dessas coisas daqui a pouco. Eu estou falando todas as minhas dependências, quais são as bibliotecas que eu utilizo nesse meu projeto aqui. São várias, tá vendo? Muitas bibliotecas. Então, está tudo aqui nesse arquivo. Então, quais são os conceitos do Maven? A primeira coisa que nós vamos ver é o Group ID. O que é o Group ID? É o identificador único do projeto. Ok? Então, vou voltar aqui. Olha o meu Group ID aqui. Cadê? Group ID. Não, esse aqui é o meu Group ID é esse aqui, ó. BR, Edu e FNMG, aplicação no exemplo Spring. Ok? Então, essa daqui é o nome oficial único do meu projeto. Geralmente é o nome do pacote, né, do projeto em DNS reverso, como vocês viram ali agora. A version, né, a versão atual do projeto. Então, a version está aqui, ó. Aqui tem na versão 0.01 snapshot. Eu poderia colocar, por exemplo, v.0 ou então 0. Lembra que aquele esquema esquema de versionamento que nós discutimos lá no Git, né? Você tem a versão maior, que é o release, a versão, o release e o número da compilação aqui, do build, por exemplo. Então, você já gerencia tudo isso aqui nesse campo version. Nós temos o artefato, o Artifact ID, que é o nome do arquivo .jar do projeto. Obviamente, você não vai colocar a extensão .jar. Então, está aqui, ó, Artifact ID. Quando eu compilar, que eu mandar empacotar esse projeto aqui, ele vai gerar o arquivo aplicação, exemplo, spring.jar. E é esse arquivo .jar que vai ser o executável do meu projeto, que vai ser o arquivo do meu projeto que eu vou redistribuir, que eu vou implantar e por aí vai. Eu tenho o repositório. Repositórios são os locais de armazenamento compartilhados e dependências e pacotes compilados. Então, o Maven, ele também funciona com essa questão de repositórios, muito parecido com aquela questão que a gente estava falando lá do GitHub, porque eu vou ter um repositório local toda vez que eu pego essa dependência aqui, ó. Vou pegar uma dependência aqui, org.springframework.boot. Eu tenho essa dependência aqui, certo? Então, ele vai buscar esse arquivo .jar lá na internet, no repositório remoto, lá do Maven. Ele tem um repositório central, onde todos os provedores de componentes deixam os artefatos lá, né? Os vários arquivos JAS, ele é indexado, e ele procura, o cara está precisando desse arquivo aqui, ele vai lá, aqui tem como você especificar qual que é a versão, deixa eu ver se tem algum aqui que especifica a versão. Tem aqui, ó. Isso aqui já são plugins. É plugin do negócio. Mas aqui dentro, assim como lá embaixo, aqui, ó, olha aqui. Esse componente aqui, que é o Regailen, né? Que é o JavaFX Weaver. Eu falo qual que é o artefato que eu quero, ou seja, qual arquivo jar que eu quero, em qual versão que eu quero. E aí tem uma série de outras
de outras coisas que eu posso especificar aqui. Então, ele, quando eu falo que eu preciso desse artefato com essa versão, ele vai fazer download desse arquivo já e vai salvar na minha máquina naquilo que ele chama de repositório local. Então, eu posso vir aqui também e configurar, aqui não está porque ele está pegando o padrão, mas eu posso criar vários outros repositórios, eu posso ter vários repositórios locais e especificar tudo isso aqui dentro do arquivo pom.xml, ok? Então, o Maven também ele é orientado a repositórios, ele vai ter um repositório remoto e pelo menos um ou vários repositórios locais. Então, a estrutura física do projeto Maven, a gente já até tinha dado uma olhada ontem, né? Vamos dar uma olhada aqui. Então, está aqui a minha pasta do projeto, aplicação exemplo swing. Geralmente, a pasta do projeto também é a pasta do Git. Eles dois compartilham essa estrutura. Aí eu tenho as pastinhas que eu falei para vocês não mexerem, que é a pasta do Maven, aqui provavelmente vai trabalhar com uma série de bibliotecas locais dele. A pasta do VS Code, não precisa mexer com isso aqui, são coisas do projeto VS Code. E, por fim, a pasta Source. Isso aqui, sim, é um padrão do Maven, né? Que é a estrutura de pastas do seu projeto siga essa hierarquia aqui. Então, eu tenho main. Dentro do main, eu vou ter a linguagem que está sendo usada, Java, e todas os pacotes lá dentro. Resources, nós vamos utilizar muito essa pasta, são recursos externos que não são de linguagem de programação, como, por exemplo, esse aqui, ó, arquivos de propriedades, arquivo de configuração e outras coisas, fica aqui dentro dessa pasta Resources. Então, tudo isso aqui dentro da pasta Source. E se eu estiver trabalhando com testes unitários, eu ainda tenho aqui a pasta de testes, né? Tests. Beleza? Então, tudo que é código-fonte, arquivo de texto limpo, geralmente fica aqui em Source. Não sempre arquivo de texto limpo, né? Mas arquivos que são utilizados, fontes para o arquivo. Aqui na pasta Targets, são os arquivos compilados. Beleza? Inclusive, depois que eu gero esse arquivo final aqui, ele vai gerar onde é que está? Não, test classes. Ou será que eu limpei? Devo ter executado um clean aqui, gente. Desculpa. Quando eu executo, ele vai gerar o meu arquivo final, o arquivo .jar, aqui dentro dessa pasta. Tá, ok? Qual vai ser o nome do meu jar? É o nome do artifact id.jar. Então, a pasta target, geralmente a gente não sincroniza ela lá no Git. Por quê? Porque ela é uma pasta que vai conter os arquivos compilados. Não nos interessa fazer a gestão de configuração desses arquivos, né? Fora essas pastas, eu ainda tenho o pom.xml aqui fora. Então, qual que é o ciclo de vida da construção de um projeto utilizando o Maven? Primeiro, ele verifica todas as dependências, ele vai verificar se todas essas dependências que você listou aqui, ó, todas essas, tá vendo? Dependência. Ele vai ver se todas essas dependências já estão no seu repositório local. Se não, ele vai fazer download de todas elas, ok? A segunda coisa é a limpeza, é o clean. Ele vai verificar se existem aqui nessa pasta targets, aqui dentro de classes, se ele tem versões compiladas antigas, né, de arquivos que você trabalhou. Se tiver, ele vai apagar tudo para que ele possa criar uma nova compilação daquele arquivo que você modificou. Daí ele chama o compilador do Java, compila todos os arquivos Java, bonitinhos lá. Aí o compilador, né, vai fazer toda a parte de análise léxica, sintática, etc e tal. Terminou isso, ele vai fazer o empacotamento, gera o arquivo.jar e implantação, se for o caso. Certo? Então, esse ciclo de vida é separado em várias ações. Quando você entra aqui no
Visual Studio Code, eu tenho o plugin do Maven, que eu acho interessante vocês terem o plugin do Maven. Instala esse lá em extensões, né, Maven. E aí, quando você tem o Maven, ele mostra aqui, ó, para esse meu projeto, aplicação exemplo Spring, tá aqui aplicação exemplo Spring, eu tenho ciclo de vida com todas as ações que eu posso realizar naquele projeto, todos os plugins que ele utiliza, todas as dependências daquele projeto estão aqui. Você pode fazer isso diretamente aqui no arquivo XML? Pode, mas você tem o plugin do Maven aqui, que facilita um pouquinho a sua vida. Opa. Então, quais são aquelas ações? Validate, ele verifica se todas as informações necessárias estão disponíveis. Depois do clean, remove os arquivos compilados das versões anteriores. Faz o compile, chama o Javac, o Java Compile. Se o seu projeto tem testes unitários do tipo TDD, né, Test Driven Development, ele vai executar os testes unitários. Se os testes não passarem, ele vai parar, ele não vai dar continuidade à construção do projeto. Mas aqui nós não estamos criando testes unitários. Por fim, ele vai fazer o empacotamento, né? Pegar todos os arquivos .class e criar ou o arquivo jar, se for um arquivo, se for uma biblioteca ou um software para desktop, ou o arquivo war, se for para web. Depois, ele pode fazer o verify, que é, depois do pacote construído, ele vai verificar se o processo de implantação está funcionando, ou seja, ele vai fazer os testes de integração, né? Se o processo, se o arquivo empacotado, ele executa, ele está lançando se está faltando alguma conexão, alguma coisa, belezinha. Por fim, você pode fazer a instalação do projeto no repositório local da sua máquina, certo? Ou fazer o deploy, no caso de um servidor externo ou um repositório externo do Maven. Então, a função do Maven, gente, é basicamente essa. O Maven é a ferramenta que faz a construção, né, que gerencia a construção do nosso software, ok? Então, é muito importante saber lidar com o Maven. É muito importante saber lidar com o Maven, porque nós vamos ter, para vocês que são novatos, que estão começando agora, vocês vão mexer, vocês vão ter que quebrar muito cabeça com o Maven. Deu tal problema. Tá faltando tal dependência. Nossa, e agora? Mas eu baixei. Mas eu não sei. Nós vamos quebrar muito a cabeça com o Maven ainda. É preciso saber lidar com essa ferramenta ao longo do tempo. Ok? Bom, superada essa fase, agora nós podemos falar sobre o Spring. Spring, para quem não manja dos Paranauê, dos inglês, entendeu? Spring, ele tem vários significados em inglês. Um deles é... alguém sabe qual é a estação do ano? Spring? Primavera. Primavera, exatamente. Então, Spring ele também significa a primavera, significa o alvorecer, o nascer. E ele, em inglês também, a palavra Spring é utilizada para representar gerações, ou particularmente a mais nova geração, ou mesmo os frutos da época. Ok? Tudo isso é significado de Spring. Então, é exatamente isso que o Spring quer dizer. Quando a gente fala em frameworks, o que é o framework? A palavra framework lá do inglês quer dizer arcabouço. Eles são bibliotecas de software e eles servem para prover, né, uma série de facilidades, uma série de benesses para o desenvolvedor. Então, algum outro desenvolvedor quis carregar as cruzes, os pecados dos demais desenvolvedores, e ele cria um software que auxilia outros desenvolvedores, ou seja, através da automação de tarefas repetitivas, seja através da simplificação de tarefas muito complexas.
E isso aí, o framework, ele serve para dar o quê? Produtividade e aumentar a qualidade do desenvolvimento do software. O Spring Framework tem exatamente esse objetivo. Ele é um framework para transformar o desenvolvimento de grandes aplicações corporativas em Java um pouco mais light. Ok? Então, o Spring Framework, ele é um framework para facilitar o desenvolvimento de grandes aplicações corporativas e ele implementa os padrões do Enterprise Java Beans, o EJB. Vocês lembram que eu falei na primeira aula do Java, que eu falei que o Java tinha várias versões, que ele tinha versão Micro Edition, que ele tinha Standard Edition e que ele tinha a Enterprise Edition, né? Que é o Java EE, Java Enterprise Edition. O Spring, ele se insere aí no contexto da Enterprise Edition, né? Que é aquela versão do Java para grandes aplicações corporativas, para software distribuído, etc. e tal. Então, o framework Spring, ele baseia-se principalmente, mas não, obviamente, unicamente, em duas técnicas. Primeira é a inversão de controle e a segunda é a injeção de dependências. Nós vamos lidar com o que é a inversão de controle primeiro. A injeção de dependências você já tem uma noção razoável do que é. Mas a inversão de controle eu vou apresentar aqui agora. O que diabos é IOC, ou Inversion of Control? Né? O que é esse padrão de inversão de controle? A inversão de controle é o seguinte: geralmente, quando você desenvolve um software, tradicionalmente, né, você manda na execução desse software. O software é executado em primeira pessoa, vamos dizer assim. Okay? Você decide o que vai ser executado na ordem em que vai ser executado. Beleza? Então, por exemplo, se você vai utilizar um framework de qualquer coisa, você invoca o framework. Você controla o framework. Você chama as funções do framework, as funções que ele está oferecendo para você, e depois que ele termina de fazer, ele retorna o controle. Você retorna o controle. Então, tem aqui o usuário. O usuário controla o programa controla o framework. Beleza? Isso aqui é o controle normal, né? Tradicional. A execução tradicional de um software. A inversão de controle inverte o controle. Entendeu? Na inversão de controle, o framework que controla a execução do programa. Né? O framework, ele já tem a maior parte das ações implementadas. E o que nós, programadores, vamos fazer? Nós vamos desenvolver algumas extensões desse framework que o framework vai chamar quando ele achar que for conveniente. Entendeu? Então, essas extensões a gente chama de callback, ou seja, elas são invocadas por debaixo dos panos lá pelo framework. Mas quem contém o controle da aplicação é o framework. Né? Então, o framework, ele é a primeira pessoa. E o que a gente vai desenvolver é a segunda pessoa, são as extensões aqui. E o framework que chama essas extensões para a gente. Entendeu? Então, você não tem o controle daquela função main. Entendeu? Você lembra da função main lá? Que tem o loop de execução do programa. Não. Aqui, quem tem o loop de execução do programa, que controla os eventos, quem trata os eventos e tudo, é o Spring. E o Spring, ele vai te falar, e aí? Aconteceu tal coisa, o que você quer fazer? Entendeu? É basicamente isso. Então, o controlador do framework, né, tem uma classe que gerencia o fluxo de execução, ele é chamado de container de IOC, ou IOC container. Né? E a parte que a gente desenvolve, as nossas funcionalidades, que vão ser chamadas pelo container,
a gente vai chamar de beans. Essa palavra bean, ela é muito comum no linguajar do Java, né? Porque, como eu falei para vocês, o Java, ele vem de café, né? Ele é uma variedade de café, muito apreciada pelos desenvolvedores lá que criaram a linguagem. Então, bean significa grão, né? Como se fosse um grãozinho de café. Então, cada grãozinho de café, cada bean, ele é um componente, ele é uma extensão. Então, esses pontos que a gente vai criando e que o container vai chamando, a gente vai chamar de beans. Daqui a pouco nós vamos passar, obviamente, explicar com mais detalhe o que são esses beans, ok? Então, no Spring Framework, eu tenho uma interface chamada Application Context, que representa o container de IOC. E ele que é responsável por configurar, por montar e por gerenciar o ciclo de vida dos beans, ok? Então, Application Context, o contexto da aplicação, ele é a classe que é o mestre da aplicação. Ele que gerencia tudo dentro da aplicação, né? Então, vamos dar uma olhada nesse software aqui. Fechar isso aqui. Não quero fazer cancel. Nenhuma modificação. O que foi que eu fiz aqui? Não quero salvar nada. Exemplo DSC, sou eu. Vou abrir aqui. Não era essa classe que eu estou querendo, não. O que eu estou querendo? Java Project. É isso aqui que eu estou querendo. Pronto. Aplicação exemplo. Está aqui. Eu vou pegar aqui apresentação. Console. Então, essa daqui, gente, é um exemplo de uma classe Java. Olha só. Deixa eu pegar aqui. No início, ele está bem poluidinho, né? Olha aqui a minha aplicação. Public Static Void Main. Eu vou pegar do DSC, que nós pegamos outro, que ela vai estar mais limpa, a classe. DSC. Java DSC. DSC Application. Pronto. Olha só. Quando começa a minha aplicação, eu tenho aqui, ó, Spring Application.run. Ok? Então, aqui, a única coisa que a classe main faz, é passar o controle da minha aplicação para o Spring. Pronto, daqui para frente, quem controla a aplicação é o Spring. Pronto. Beleza? Aí o Spring toma o controle. Então, a classe Application, né? Então, aqui eu tenho essa classe Spring Application, beleza? E eu anoto ela com esse arroba. Para vocês que não sabem, tudo que tem esse arroba, alguma coisa aqui, se chama annotation ou anotação. Então, o annotation é uma forma de eu colocar, associar uma etiquetazinha a uma determinada classe, a um determinado método, a uma determinada, sei lá, atributo de uma classe. Beleza? Então, eu coloquei assim. Decorator, não? Oi? Não é decorator, não? Sei. Esse arroba aí não é um decorator, não? Decorator, meu querido, não existe na nomenclatura do Java. Ah, entendeu. Beleza. Na nomenclatura de Java chama-se annotation. Beleza. Beleza? Aí, onde é que eu estava? Aqui. Então, aqui eu associei a classe DSC Application, essa annotation aqui, que é o Spring Boot Application. Ok? Aí ele já sabe que
esta classe aqui, DSC Application, é a minha classe do Spring. Entendeu? A Spring Boot Dashboard. É outra extensãozinha legal, viu? Você tem esse Spring Boot Dashboard. Ele fala assim, quais são as aplicações que você tem? Tá aqui, ó, DSC. Essa é a minha aplicação DSC, tá vendo? Vai lá. Ela só vai ter esse bin aqui dentro. Então, quando eu mando executar ela aqui, eu estou executando esta aplicaçãozinha aqui. Agora vamos parar lá para outra, por exemplo, que é a Application Exemplo Spring. Né? Aqui dentro de Application Exemplo Spring, eu posso ter mais de um endpoint. Vai, abre, recarrega. Recarrega. Não está recarregando. Beleza. Porque aqui, como eu falei para vocês, na aplicação Exemplo Spring, cadê? Eu tenho aqui dois applications, que é uma está no console, uma de console e outra de Java Effects. Né? Então, eu abri a mais simples aqui, que é o do console, só para mostrar que é essa daqui. Só para mostrar aqui a nossa classezinha. Beleza? Então, ela começa com main aqui, eu tenho Spring Application Run. Beleza? Essa classe aqui que passa, quando eu passo aqui no negócio, que é aplicação, exemplo, Spring Application, ponto, class, que é essa classe que eu estou aqui, ela tem que ter um método run. O que está dentro desse método run é o que é executado. Esse daqui é o ponto de entrada para o meu código. Entendeu? Porque senão, se eu não colocar isso aqui, ele só vai executar os códigos do Spring. Então, aqui, por exemplo, eu não coloquei o método run. Ele não executa nada. Não tem nada para executar. Beleza? Se eu quisesse executar alguma coisa aqui, eu teria que criar esse override aqui. Override. Veja. Pronto. Aqui agora. Document factor, source section já foi tudo. Organize imports. No method run. Must override super method. Ah, tá. É porque a minha classe DSC aqui também, application, a minha classe aqui, ela tem que estender, obviamente, a classe command line runner, no meu caso aqui. Agora sim. Bonitinho. Beleza? Então, voltando aqui para os slides por hora. A class application, ele é a classe que só inicializa, mas eu inicializo, ele chama o main e chama aqui a run. Aqui tem a minha classe, application.class aqui, é a classe que eu quero que execute. Entendeu? Que tem o meu código, as coisas que eu quero que seja. Por exemplo, vai iniciar a tela inicial do programa, e por aí vai. O Application Context é o responsável por guardar os objetos gerenciados pelo Spring. Então, existem muitas formas de se criar esse contexto da aplicação. Então, esse Application Context aqui, ele é a interface com o container de ILC, ou seja, com aquela classe que gerencia a aplicação toda. Deixa eu ver se aqui no negócio eu tenho uma interface dele. Não necessariamente eu preciso instanciá-lo. Se eu não vou utilizar, eu não preciso instanciá-lo. Ele é criado em segundo plano. Em outros contextos, eu posso colocar aqui. Ah, é por isso que não estava... O negócio lá está comentado aqui, Spring Boot Application. Então, aqui, ó. Por isso que não estava aparecendo lá no outro. Enfim.
Você vê que eu não sou obrigado a carregar isso aqui. Não é obrigatório. Mas se você precisar pegar as informações do seu projeto, por exemplo, existem muitas formas. O arquivo de configuração, por exemplo, você pode colocar todas as configurações em um arquivo XML e ele vai... Você acessa todas as funcionalidades do Spring através desse Application Context. Isso é uma forma até um pouco antiquada de se fazer isso. Hoje em dia, a gente faz tudo utilizando annotations mesmo. Agora vamos falar sobre componentes, senhores, sobre os beans, sobre os feijãozinhos, não, sobre os grãozinhos de café lá que a gente desenvolve. O que são os beans? Né? Os objetos. Nem sempre são só objetos, podem ser só uma função, ok? Mas essas coisas que formam a funcionalidade do aplicativo são os beans, ok? É tudo aquilo que você desenvolve na aplicação, que não é do Spring, ok? Então, essas coisas são entidades, são objetos de valor, são serviços, repositórios, né? Infinidade de coisas aí para frente. Então, os beans, eles são criados, eles são instanciados e eles são gerenciados pelo Spring. Você desenvolve ele, mas quem cria, carrega na memória e gerencia isso é o Spring. Daí é que vem a necessidade da gente utilizar a injeção de dependências. Beleza? Mas isso é um assunto para daqui a pouco. Primeiro nós vamos ver o que são os beans. Então, por exemplo, existem vários tipos de beans. Existe bean de entidade, bean de componente, bean de configuração, né? O Mr. Bean, o bean de serviço, bean de repositório e por aí vai. Né? Tem muitos tipos de beans. Vou começar aqui pelos beans de entidade, os entity beans, né? Então, o bean de entidade, ele representa as entidades do sistema, aqueles que são persistidos lá no banco de dados, certo? Então, nós não vamos desenvolver os beans de entidade hoje, por exemplo, né? Nós vamos desenvolver os beans de entidade a partir de semana que vem, quando a gente vai trabalhar mapeamento objeto relacional. E aí nós vamos estudar eles detalhadamente. Mas eu vou mostrar aqui agora para vocês, aqui no código de exemplo da disciplina, os beans de entidade. Olha aqui. Spring Entity. Está aqui pessoa. Olha aqui o que é um bean de entidade. Beleza? Ops. O que é um bean de entidade aqui, pessoal? Eu tenho aqui a classe pessoa e aqui eu tenho @entity. Falando que esta classe aqui ela é uma classe de entidade que ela está depois mapeada na tabela pessoas lá do banco de dados. Beleza? Vou pegar um bean de entidade bem mais simples do que esse aqui. Ops, não é esse que eu queria, não. Aqui, quer ver... Produto é um bean super tranquilo aqui, ó. Olha aqui. A minha classe produto, que é uma entidade mapeada na tabela produtos. Olha só que maravilha. Beleza? E aqui vocês estão vendo a primeira aplicação do Lombok. O Lombok, ele automaticamente gera todos os getters e os setters para mim. E pode gerar outras coisinhas também, para poder simplificar. Então, todas essas classes que vão ser persistidas lá no banco de dados, elas estarão anotadas com esse @entity, para dizer que essa classe é um bean de entidade. Ok? Agora, nós temos os beans de serviço. Um bean de serviço é alguma classe que executa algum processo de negócio. Né? Pode ser, eu já mapeei em outras épocas repositórios, igual eu mostrei criar ontem, já mapeei repositório como um bean de serviço. Né? O problema é que ele fica sem estado. Né? Toda hora que você acessar ele, vai criar um novo e por aí vai. Né? Mas o essencial do service é que é qualquer classe que não precisa ser persistida no banco de dados. Beleza? Deixa eu demonstrar algum bacana aqui.
autenticação serviço implementada. Olha aqui, @service. Pronto. Então, isso aqui é um serviço que eu tenho no meu sistema, que é o serviço de autenticação, né, que ele atende a esta interface aqui, que vai ter duas funções, que é autenticar, passa só o string do usuário e a senha. Ele vai retornar verdadeiro se o usuário e a senha estiverem corretos, vai passar falso caso contrário, e uma vez que esteja correto, daí para frente, para eu pegar qual que é o usuário que está autenticado, eu só chamo aqui get usuário e vai me retornar qual que é o usuário. Beleza? Então, eu tenho, isso aqui é só a interface. Eu tenho uma classe que implementa essa interface, que é o serviço de autenticação propriamente dito, que é essa classe aqui, ó. Ops, autenticação serviço implementation. Essa aqui. E ela aqui está anotada com @service. Beleza? Então, toda vez que eu chamar a autenticação serviço, ele vai, o Spring vai reconhecer que esta classe aqui é o bin que executa, que implementa esse serviço. Beleza? E é tão legal que, tá vendo esse símbolozinho que tem aqui na frente? Esse símbolozinho aqui para significar exatamente que ele é um bin. Que ele é eu tô com a tentativa de falar feijão, mas que ele é um grãozinho de café. Beleza? Então, esse é um exemplo de bin de serviço. Então, o que eu salvo lá no banco de dados é o usuário, que eu carrego no banco de dados é o usuário. O serviço de autenticação do usuário, ele só pega, você vai fornecer para ele um usuário assim, ele vai te dizer verdadeiro ou falso. Só isso. Ele é um processo. Entenderam? Então, eu tenho outro tipo de componente, que é o bin de componente, ou simplesmente componente, que ele é um componente que atua como um construtor, né? Desculpa, ele não é um construtor. Ele é um componente que dispensa um factory, né? Ele é um componente que ele é capaz de criar a si próprio, ou seja, o Spring vai lá e simplesmente chama o construtor dessa classe aqui e entrega para mim em algum lugar. Eu tenho os configuration beans. Os configuration beans são fábricas. Eu tenho vários métodos dentro dele. Cada método vai estar anotado como @bin, certo? E cada método cria um bin, né? Um outro tipo de bin. Então, ele é um componente que cria outros componentes. Entendeu? Então, ele serve exatamente para configurar, né? Ele cria outros bins que são utilizados durante a criação, instanciação do programa. Então, aqui está um exemplo. Eu tenho um Application Configuration, que é do tipo Configuration. Cada configuração que eu precisar, por exemplo, se eu quiser acessar a pessoa da pessoa, vou ter um método @bin, e aqui esse método aqui vai instanciar aquela classe e vai devolver o objeto para mim. Eu acho que, sinceramente, eu não utilizei aqui no meu projeto. Deixa eu ver a classe de infraestrutura para ter certeza. Mas é bem provável que eu não tenha tido a necessidade de... Não tive. Não tive necessidade de implementar um bin daquela natureza. Porque até os DAOs aqui, ó, eles são do tipo service. Tá vendo? Service. Pessoa DAO. Pessoa DAO... A pessoa física, desculpa. Ele está com service. Tá vendo? Todos eles estão com bins de serviço. Agora, vocês devem ter pensado o seguinte. Olha só, eu criei no meu projeto aqui as interfaces. Aqui, dentro de entidades. Criei aqui a interface. Desculpa, não está dentro de entidades, está dentro de serviços. Eu criei aqui autenticação serviço. Beleza? Serviço. Eu criei aqui o repositório, o log de serviço, para registrar, salvar logs de tudo que está acontecendo. Eu tenho aqui o produto repositório, cadê pessoa, usuário repositório, usuário repositório, pessoa física repositório. Beleza? Tá, massa.
Esses repositórios, eles servem para eu isolar a camada de apresentação da camada de apresentação. No meu caso aqui, que está esse projeto aqui do Java Exemplo, ele está mais com a infraestrutura do Domain Driven Design, né? Então, eu vou isolar aqui a camada de, sei lá, apresentação. Eu tenho duas camadas de apresentação aqui, né? Apresentação console e apresentação JavaScript. Eu quero isolar esses caras aqui da infraestrutura, porque se eu precisar trocar de banco de dados, se eu precisar trocar de, sei lá, de qualquer de provedor de autenticação, por exemplo, eu não preciso reescrever as outras partes do código. Nós já entendemos isso, nós já vimos isso lá na parte de interfaces. Então, eu nunca chamo os DAOs, lá, os Data Access Objects, são as classes que implementam os repositórios, eu nunca chamo ela diretamente. Eu sempre chamo a interface do repositório. Mas aí você vai me perguntar, e quem é que liga aquela classe, a classe concreta, com aquela interface? Quem é que faz essa junção? Quem faz isso é o Spring, através da injeção de dependências, certo? Então, como é que isso funciona? O container de inversão de controle, ele é responsável por criar todos os bins, de criar todos os componentes. Localizar, o que acontece? Quando eu declaro, vou mostrar aqui para vocês. E isso aqui fica bem simples de entender nessa classe aqui, ó. Isso aí. Olha só que interessante. Aqui dentro da minha aplicação, exemplo Spring, beleza? Eu tenho aqui, ó, pessoa física, repositório, pessoas. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o repositório, isso aqui é a interface. Se eu estou chamando interface, e você está vendo que não estou instanciando ela aqui, eu não estou criando new alguma coisa. Eu não estou criando um objeto dela. Eu só estou declarando ela aqui, e mais lá na frente, eu chamo aqui, ó, usuários.salvar. Eu declarei usuários aqui, ó. Usuário repositório usuários, beleza? Crio um usuário, uma entidade, um bin de entidade, né, da entidade usuário, coloquei os dados dele, depois eu mando salvar. Isso aqui vai salvar no banco de dados. Mas como? Como, Petrônio? Você não instanciou esse repositório. Eu não instanciei. Quem instanciou para mim foi o Spring. Quando eu coloco essa anotação aqui, essa notation, auto-wired, o Spring, ele vai olhar o código todo e vai falar assim, qual classe concreta que implementa essa interface? E encontra onde que tem uma classe que implementa a interface usuário-repositório. Localizou essa classe? Cria um objeto dessa classe e põe o endereço desse objeto da memória aqui. Pronto. Injeta. Então, eu criei o objeto e injetei esse objeto aqui. Então, ele vai olhar, ele vai pegar aqui no meu código, ele vai olhar e vai descobrir que lá no pacote de infraestrutura tem uma classe lá chamada usuário DAO. Dentro dessa classe usuário DAO, ele implementa usuário repositório. Olha só, usuário DAO implementa usuário repositório. E ela está marcada como um bin de serviço. Então, ele é um bin. O que o Spring vai fazer? Desculpa, gente. O que o Spring vai fazer? Quando eu declaro aqui, ó, usuário repositório, usuários, com esse auto-wired aqui, ó, o que significa auto-wired? Autoconectar. Né? Então, o Spring já vai
identificar que aquela classe usuário DAO é a classe concreta que implementa essa interface, vai instanciar um objeto da classe usuário DAO e vai injetar a referência aqui para mim, como usuários. E ele faz isso exatamente com uma linha de código. Olha como que o Spring quebrou meu galho aqui. Simplificou meu código. Meu código fica limpo. Ele fica todo automatizado. Eu não preciso. Se depois, olha só que legal, eu decidi que essa não é mais a minha classe padrão de usuário, eu posso deixar ela aqui, posso mudar o nome dela? Não, eu posso deixar, posso criar uma outra, usuário, DAO, alguma outra coisa. E aqui, na hora que eu chamar o AutoWired, eu posso passar como parâmetro aqui o nome da instância que eu quero. Entendeu? O nome da especificação. Ó, desses dois tipos de usuário repositório, eu quero esse. Entendeu? Essa versão, por exemplo. Então, eu não preciso modificar meu código, não preciso ter que mudar em todos os lugares onde eu tenho a referência para esse repositório, porque ele consegue fazer isso de forma inteligente. A injeção de dependências, né? Ele vai localizar as referências, vai injetar o objeto, onde eles são, vai injetar os contextos, né? Então, isso serve para quê? Facilitar a nossa vida. Ele dispensa a gente ter que trabalhar, por exemplo, com a criação de fábricas, daquelas factories. Vocês lembram daquele vídeo que eu passei, né? Aquilo ali foi um processo bem manual, né? Uma forma bem manual de se fazer o que nós estamos fazendo aqui agora. Então, olha a diferença. Olha como que é mais simples lidar com a injeção de dependências utilizando o Spring Framework. Então, durante a programação, o que a gente faz? Durante a programação, eu declaro o bin, né? Eu crio a classe, né? Eu anoto aquela classe e eu faço a referência ao bin. No caso, declaro o objeto que vai receber aquela instância e anoto aquele objeto. Então, vamos voltar aqui. Olha lá. Eu criei um bin, que eu criei a interface pessoa física repositório. Né? Além de criar a interface pessoa física repositório, eu criei a classe concreta que implementa aquela interface e anotei essa classe aqui como um bin de serviço. Então, beleza. Então, a primeira parte, eu fiz isso, que é a declaração do bin. Depois eu vou fazer a referência ao bin. Aqui onde eu vou utilizar, eu vou fazer a referência, ó, pessoa física, repositório, pessoas. Estou fazendo a referência para aquele bin. E eu anoto aquele bin, né, que é a segunda parte aqui, anotar o objeto, declarar o objeto que receberá a instância, anotar o objeto. Beleza? Então, durante o tempo de programação, é só isso. Mas e durante o tempo de execução? Durante o tempo de execução, ele vai resolver a dependência. Ele vai localizar qual a classe que implementa ou que constrói aquele bin, né? Ele vai, a partir daqui, ele vai localizar qual classe que implementa isso aqui, né? Que contém esse bin. Ele vai fazer injeção da dependência, que ele vai criar uma nova instância dessa classe aqui, que é a classe que implementa, ele já localizou essa classe, vai criar uma nova instância aqui, disso aqui, e, por fim, vai associar ao objeto, vai devolver aqui em pessoas. Então, isso aí, gente, é a injeção de dependências. Você tem o momento dela em tempo de programação e tem o momento dela em tempo de execução. Então, existem vários métodos de você resolver dependências, de você injetar a dependência. Existe o resource, né, que é parte do Java padrão, muito pouco utilizado hoje em dia, a não ser para casos muito específicos. O inject e o AutoWired. O AutoWired é um método do Spring, específico do Spring. E ele faz exatamente a mesma coisa que o inject faz com algumas facilidades. Então, se ao invés aqui
de auto-wired eu quisesse colocar inject, funcionaria exatamente do mesmo jeito, ok? O inject ele tem a vantagem de que ele vai funcionar fora do contexto do Spring. Ele vai funcionar com qualquer container de Enterprise Java Beans, porque ele é do padrão Enterprise Java Beans, ok? O auto-wired ele só vai funcionar dentro do contexto do Spring, ok? Mas todos eles fazem exatamente a mesma coisa. Localiza quem é a classe concreta, cria a instância e injeta aqui nesse objeto. Todos eles fazem isso. Então, aqui tem um exemplo, basicamente, de tudo que eu acabei de falar. Né? Aí existem várias formas de se resolver a dependência. Por que eu estou colocando isso? Como as dependências são resolvidas? Nós estamos utilizando o match by type. O que é o match by type? Ele associa qual a classe que ele vai criar a partir do tipo, mas pode ser por um qualificador. Eu crio lá uma palavra-chave e a classe que tiver anotada com aquela palavra-chave, ele associa. Ou pode ser diretamente pelo nome, né? Que eu posso colocar qualifier, né? @qualifier. Então, aqui, quando eu venho em pessoa física DAO, eu posso chegar aqui embaixo e colocar um @qualifier. E esse @qualifier, ele pode ser um nome, ele pode ser um qualificador, e aqui, quando eu venho no auto-wired, eu falo assim, olha, eu quero injetar aquele qualificador específico lá. Isso permite que eu tenha mais de uma implementação, por exemplo, da mesma interface, né? Eu posso ter, lá para pessoa física repositório, eu posso ter 5 classes concretas diferentes, mas desses que elas tenham qualificadores diferentes, e na hora que eu for fazer a injeção de dependência, eu falo qual dos qualificadores eu quero que seja injetado aqui, ok? Vocês conseguiram entender basicamente como que o Spring funciona, né? Então, o Spring ele é a junção do container, da inversão de controle, né, com a injeção de dependência. Então, todas as funcionalidades que eu vou criar, eles vão ser beans, algum tipo de bean, ok? Mais para frente, a gente vai ver até os beans de interface, quando estiver vendo com o JavaFX. Por enquanto, a gente viu só os beans de banco de dados, que são os beans de entidade, e essas funcionalidades genéricas de processo de negócio, que vão ser os beans de serviço. Ok? Agora a pergunta que não quer calar. Qual que é a diferença do Spring Framework para o Spring Boot? O Spring Framework, ele é difícil de você configurar. Ele é muito difícil de configurar. Entendeu? Ele é uma pataquada para se configurar. Para resolver isso, o pessoal criou o Spring Boot. Então, o Spring Boot, ele resolve a complexidade de inicialização do projeto, de configuração do projeto, de geração, de gerenciamento de dependências de um projeto Spring. Ele basicamente faz tudo isso por você, entendeu? Então, ele trabalha com Convention over Configuration. No Spring normal, você tem que criar um arquivo de configuração, que você fala detalhes lá de quais são as classes. Aqui no Spring Boot, não. Ele já pega as convenções que são mais utilizadas e segue todas elas, né? Então, por daí que vem esse boot. Esse boot aí vem de bootstrap mesmo, né? Desse processo de inicialização, processo de carga inicial, ok? Para a gente criar um projeto no Spring com o Spring Boot, aí eu passei a informação diferente para vocês ontem, né? Que a gente deu o Ctrl+Shift+P, mas a gente tinha que ter selecionado o Spring Initializer, né? Eu acho que não foi esse que nós utilizamos ontem. Ctrl+Shift+P. Spring Initializer. É esse aqui, ó. Uai, cadê? Create a Maven Project. Tá vendo? Spring Initializer. Então, é esse daqui, não foi esse mesmo que a gente utilizou, Recently Used. Foi esse mesmo que a gente utilizou. Então, esse daqui é que a gente cria o
o projeto Spring utilizando esse Spring Boot. Então, o Spring Boot ele é um framework que serve para pré-configurar o seu projeto no framework Spring, já fazer todas as configurações difíceis e te entregar ele meio que de mão beijada, já com tudo pronto. Como é que eu utilizo o Spring Boot? Chamando isso aqui, ó, Spring Initializer, Create a Maven Project, e nós vamos passar para aquele processo que a gente passou ontem, que é aquele processo de criação do projeto e de configuração do projeto. Aquilo ali é o Spring Boot. Beleza, senhores? Por hoje é só, incrivelmente. Pouca coisa, né? Pouca coisa para a gente entender, pouca coisa para a gente botar na cabeça. Muito conteúdo, né, pessoal? Muita coisa. Mas, assim, foi para dar uma visão geral. E agora você já tem uma visão geral de tudo que vocês vão fazer no projeto de vocês, daqui para frente, basicamente. O que eu recomendo? Que vocês assistam mais uma vez, para poder, aos pouquinhos, entendendo. Desde o início, desde as primeiras aulas, a gente está falando das coisas que a gente está lidando hoje. Interfaces, repositórios, serviços. E o Spring Boot, ele vem para colocar todas essas coisas na prática, como todas essas coisas vão funcionar na prática. No decorrer da disciplina aqui, nós vamos municiando com mais exemplos o funcionamento do Spring e do Spring Boot. Beleza? Dúvidas, pessoal?